Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, meio estragadinha, saindo aí de alguns dias difíceis para a saúde, mas nada que não seja superável. E consegui hoje chegar para o Evangelho no Lar. Desculpem não ter feito o Evangelho nas últimas 2 semanas, porque eu tinha que ter feito há 15 dias, aí eu não fiz, avisei vocês que eu estava doente, aí semana passada eu ainda não tinha condições de fazer, e graças a Deus hoje tá melhorzinha, mas eu vou contar pra vocês, hein? Olha, dei uma complicada com dengue e saí da dengue, comecei a trabalhar e fiquei essa semana na sexta-feira até hoje de manhã, gente, eu queria morrer. Como eu tava mal, mas agora eu tô melhor, graças a Deus. A carinha não tá ajudando, viu? Não tem batom, não tem lápis, não tem rímel, não tem nada. Esta é a Vânia que vocês não conhecem, sem nada, tá meio acabadinha. Mas vamos lá. Nosso objetivo aqui não é vaidade, mas eu tô só contando, né, pra vocês. Gente, então nós vamos estudar, como eu tinha falado na última vez que a gente começou a fazer, foi fazer o Evangelho juntos. Para quem chegou depois, para quem não pegou, para quem está vindo agora, eu fiz vários evangelhos no lar, vários, que estavam sendo realizados aleatoriamente. Escolhi um tema e fazia o estudo dentro do tema. Mas eu acredito que nós chegamos no ponto de fazer o evangelho inteiro, fazer daqui para frente. Então, há 15 dias, não, a última vez que eu fiz, porque faz mais de 15 dias, eu comecei no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, falei sobre as 3 revelações apenas sobre Moisés. Hoje eu continuo falando sobre as 3 revelações, sobre o Cristo, e na próxima semana falaremos sobre as 3 revelações o Espiritismo, tá? Então nós vamos fazendo assim. Então quem quiser acompanhar, ler os textos antes, que geralmente eu divulgo porque o pessoal não sabia que tema que eu ia fazer, mas agora vocês já sabem, eu sempre farei o tema ser o item seguinte do Evangelho, tá? Acho que assim vai ficar bem legal para todo mundo estudar. Obrigada pela companhia de quem chegou aí, beijos para todos, né? E vamos fazer a nossa prece de abertura, esperando a inspiração divina para todos nós, para que a gente possa compreender o melhor possível aquilo que a gente lê, que a gente escuta, que a gente comenta, porque não adianta a gente fazer esse tipo de estudo se a gente não absorve o conteúdo, o significado e não consegue colocar na vida da gente, né, esse conhecimento. Vamos lá? Então vamos. Pai de amor e bondade, é com gratidão e com alegria que mais uma vez nós nos reunimos em Teu nome, gratos pela oportunidade de nos reunirmos com bons espíritos, com os nossos anjos de guarda, com os amigos virtuais, com todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita, pelo estudo, pelo fortalecimento da própria alma. Agradecemos profundamente, Senhor, pela a sua generosidade em permitir que nós consigamos fazer essa atividade juntos, esse trabalho juntos, pedindo que os nossos mentores sempre nos inspirem, não só para o que lemos, para a compreensão do que lemos, mas para a prática daquilo que lemos através do amadurecimento moral de todos nós. Agradecidos que somos, nós pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos, Senhor, tendo certeza que o Senhor nos inspirará mais uma vez. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá, gente. Vamos ler um pouquinho. Então tá, o Cristo, item 3, tá? Do capítulo 1. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Lembrando que a primeira revelação foi Moisés, e Moisés foi quem trouxe para nós os 10 mandamentos, que seriam as leis divinas, tá? Nós explicamos no último evangelho a respeito das leis mosaicas, né? Que tinha alguma coisa de lei civil também, nesse contexto das leis de Moisés, mas que ele trouxe leis que são mais permanentes, né? Só lembrando isso aí para quem esqueceu, para quem não pegou.
Por isso, continua o Evangelho, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Então, Jesus veio fazer o quê? Cumprir, desenvolver a lei divina e não destruir. Não foi o objetivo de Jesus. Quanto às leis de Moisés, que aí ele vai explicar o que a gente já falou na semana passada, na outra semana, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Então, quando se fala que Jesus não veio destruir a lei, é a lei de Deus, foi a primeira coisa que foi dito aqui, a lei divina. Mas a lei de Moisés, de certa forma, ele modificou. Tanto que nós veremos durante os nossos estudos várias passagens que Jesus foi testado pelos judeus, pelos doutores da lei, para que ele caísse num erro, num engano. Por exemplo, quando foi para apedrejar a mulher adúltera, que aí a gente vai estudar isso lá na frente, só uma pincelada, que ele diz, perguntam para ele, e aí o que faz? Porque se Jesus diz, não apedreja, como diz a lei de Moisés, que não está nos 10 mandamentos isso, mas está na lei de Moisés, está lá, acho que Deuteronômio, etc., o que acontece? Poxa, mas você está desfazendo de Moisés? E se Jesus manda fazer, mas então quer dizer que apedrejar pode. Então eles faziam esse tipo de coisa com Jesus. Então, quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Por quê? Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, o que era de aparência. Jesus fez isso, de trabalhar e modificar esse contexto da aparência. Qual é o valor que está por detrás daquilo que está sendo dito e não o que aparenta? Por exemplo, você vai sentar vai comer sem lavar as mãos, e aí ele vai falar dos valores, o que tem que estar limpo, etc. Também a gente vai ver isso no futuro. E não poderia, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: aí está toda a lei e os profetas. Então ele chegou e ele disse assim, a lei de Moisés deixa pra lá, aqueles 10 mandamentos, não, bobagem. Não, ele não fez isso. Ele modificou, ele transformou quando ele diz, aí está toda a lei e os profetas para o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, ele não desmentiu, mas ele transformou tudo, transformou o significado, o contexto. Por essas palavras, aí vem uma outra frase, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único iota ou jota. Lembrando aqui o significado da palavra jota, olha aqui para vocês saberem, iota, que vem do grego iota, pelo latim iota, é a 9ª letra do alfabeto grego, seria o J, né, para eles, correspondente ao nosso... Só deixa eu confirmar uma coisa aqui. Nosso I, é o nosso I. Eu falo isso porque ele estava em letra maiúscula, então podia ser o L se ele tivesse em minúsculo, né? É a menor letra, então significava, ou significa no idioma lá que o Jesus utilizava, que é uma parcela tão ínfima, tão pequena. Então quando ele diz o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único iota, significa assim, o céu e a terra não passarão, ou seja, até que tudo aconteça, mesmo nas menores coisas, que a lei de Deus se cumpra mesmo nas menores coisas, aquelas que a gente não percebe e que a gente não vê. Então Jesus disse isso e quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse o seu cumprimento, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou menos de um único povo?
Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Ou seja, o povo achava que, como existem religiões que acham até hoje, não que Deus segregue de uma forma assim, mas que nós nos segregamos ao não seguir determinada religião, ao não fazer determinada profissão de fé, não cumprir determinados rituais, etc. Então, isso seria uma incoerência, porque se Deus criou toda a sua obra e Ele ama toda a sua obra, por que Ele deixaria que alguns fossem excluídos porque não estão dentro daquele padrão quadrado que a religião humana, na interpretação humana, arriscou dizer que era certo? Então, por isso que essas palavras de Jesus são de extrema importância, porque ele diz assim: vai acontecer a prática e a aplicação da lei divina em todas as áreas, em todos os tempos, para todas as pessoas. Nada fica de fora, nada, nenhum iota, que é a menor letra, o símbolo do que é mais menor, do que é mais ínfimo, vai escapar, tá bom? Mas o papel de Jesus, esse já é o item 4, mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, ou seja, não foi alguém que trouxe leis morais, só isso que ele fez. Não, é importante, mas não foi só isso. E aqui continua dizendo, sem outra autoridade que a sua palavra, tipo, eu sou Jesus, eu digo, é a minha palavra que tá valendo aqui. Não foi isso que ele fez. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Aqui eu dou uma pausa para comentar, por exemplo, quando João Batista, o primo dele, que começou um tempo antes a fazer profecias da chegada do Messias, e nas profecias dizia que o Messias seria batizado, e João fazia o batismo nas pessoas. Então todas as pessoas que queriam conhecer o Messias e que queriam se modificar de acordo com os discursos firmes de João Batista, eles pegavam e se batizavam, porque eu chego lá no Rio e sou colocada dentro d'água no batismo, mas eu faço isso publicamente eu digo, eu pequei, eu errei, eu não vou mais pecar, não vou mais errar, eu modifico a minha conduta. Então, como era uma coisa pública, a transformação tinha que ser mais gritante, tinha que ser clara, porque eu grito para todo mundo que eu vou mudar e não mudo. E aí, quando João Batista reconhece em Jesus o Messias, João diz que não é digno nem de amarrar as sandálias, os laços do sapato de Jesus, né? Das sandálias de Jesus. E aí Jesus diz que tinha que cumprir as profecias, porque fazia parte. As profecias, elas vieram naquele tempo para dar um despertamento num povo ainda bruto, um tanto quanto ignorante, e que tinha informações que eles seguiam como se fossem verdade plena. Então, se alguma coisa não fosse cumprida, ele não seria reconhecido como Messias. E mesmo assim, o povo judeu não aceita Jesus como Messias, né? Então, aqui, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda, inclusive nessa que eu contei do batismo. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina, ou seja, ele tinha tanta ascendência moral, ele tinha uma capacidade de convencimento que era ímpar. Então, as pessoas percebiam a autoridade dele. Porque a gente pode chegar e falar alguma coisa, eu posso falar tudo que eu falo para vocês e aí vocês dizem assim, é a opinião da Vânia, é como a Vânia interpretou, ou como fulano interpreta, mas quando uma pessoa tem autoridade moral, que é o saber, o falar e o realizar, não tem como você discutir a autoridade daquilo que a pessoa está falando, porque ela tem essa ascendência, né, de valores morais. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus. Olha que legal, reconciliar, ninguém está perdido, né? E os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Ou seja, todas as coisas que Jesus ensinou mostraram como é que a gente se reencontra com Deus, como é que a gente chega na vida espiritual, que é a verdadeira vida, que é a vida duradoura, e como é que chega lá de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa com a própria consciência.
Entretanto, e isso também é extremamente importante, Jesus não disse tudo. Ah, mas Jesus não disse não. E sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ainda ser compreendidas. Veja, aqui ele vai dizer em seguida, Jesus falou tudo. Sim, Jesus aqui fala, não disse tudo. E aí disse, Jesus falou tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Em alguns pontos ele foi claro, em outros pontos, muitas vezes por parábolas, ele não foi claro, ele não foi absolutamente transparente. Por quê? Porque isso eles não teriam condições de compreensão. Paulo de Tarso tinha dito, eu não lembro bem da expressão, mas Paulo de Tarso disse que antes éramos crianças, agora somos adultos. Ele fala isso há 2000 anos, um pouco depois de uns 50 anos, mais ou menos, depois de Jesus. Paulo de Tarso falou isso. O que ele queria dizer? Que antes éramos imaturos como crianças, e naquele tempo de Paulo, depois que Jesus veio, tínhamos amadurecido, tínhamos nos tornado adultos. Você imagina o que é ser adulto há 2000 anos e ser adulto hoje, espiritualmente falando? Há uma diferença muito grande. Então, com tudo isso, a gente vê que Jesus, mesmo tendo trazido todas as verdades, ele não disse tudo de forma clara, ele não disse tudo de forma transparente, ele não disse tudo de forma que as pessoas compreendessem. Tanto que a própria reencarnação foi mencionada de várias formas dentro do contexto da vida de Jesus, do Evangelho de Jesus, mas ainda bem que a minha mãe falava uma expressão que eu acho que é do tempo dos avós dela e dos pais dela, não sei se vocês conhecem. O diabo faz a panela e esquece a tampa. Vocês conhecem essa expressão? Por que eu tô falando isso? Porque tentaram tirar os conceitos reencarnacionistas de toda a Bíblia, do Evangelho, nos Evangelhos de Jesus e da Bíblia como um todo, só que escaparam várias passagens. Escaparam várias passagens que sinalizam com clareza essa questão da reencarnação, ou seja, tentaram cortar, mas não cortaram, porque tem esses sinais. Então, Jesus não chegou e disse assim, você vai reencarnar, mas quando ele fala com Nicodemos, ele disse, é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, mas como eu vou nascer de novo? Eu vou ter que voltar ao útero da minha mãe? Então, também não vou entrar em detalhes quanto a isso, porque lá na frente a gente vai estudar. Mas ele falou de reencarnação, sim, mas ele não disse todos temos que reencarnar e a reencarnação acontece de tal forma. Então, falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, e para compreender o sentido oculto de certas palavras, seriam preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade. Aquilo que eu falei sobre Paulo, já éramos adultos agora, mas aquele adulto lá ainda é muito jovem, muito adolescente, vamos dizer assim, muito imaturo ainda, embora melhorado em relação aos anteriores. E hoje, depois que veio o Espiritismo, que já chegou num tempo de maturidade um pouco maior da humanidade, a gente tem as chaves que ele menciona aqui para deixar a gente um pouquinho mais consciente do que está acontecendo, do que Jesus quis dizer. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão, para a explosão, para o nascimento e o desenvolvimento das ideias. Seria, pois, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Então você vê, no tempo de Jesus, as pessoas não tinham conhecimento científico muito grande. Imagine falar de um vírus, de uma bactéria, alguma coisa que não se vê. Para eles, as pessoas doentes, muitas vezes não tinha explicação. Quando o pessoal nem acreditava em Deus único, eles achavam que era vingança do Deus tal, do outro Deus tal, sabe? Então tinha muitas coisas que eram equivocadas por causa da ignorância científica, por falta de conhecimento, por falta de desenvolvimento científico. Aí a ciência vem desenvolvendo, chegou num tempo em que a gente começou a perceber que existiam coisas que nós não vemos, mas que existem, que são reais. Então, se existe, a ciência diz, existe, já provou que existe, tá lá se manifestando, como é que a gente vai negar?
E aí, na parte espiritual, quando Kardec chegou, aliás, eu recomendo o filme do Kardec, né? Eu até postei aqui no grupo o texto que eu fiz depois que eu assisti o filme. Quando veio na época de Kardec, Kardec era cientista, Kardec era pesquisador, Kardec era professor, ele não tinha uma mente crente, daquelas que, que legal, a mesinha está se balançando, se mexendo, o que será que ela quer dizer? Não, para ele nem era diversão, como também não tinha lógica, não tinha sentido. E o sentido das coisas para que Kardec fizesse a codificação espírita aconteceu pela razão e pelo método científico que ele utilizou. Ele utilizou um método que ele chamou de QEE, Controle Universal do Ensino ou dos Espíritos, acho que é Ensino dos Espíritos, QE. Então ele tinha método, não era assim, o médium digitava, o médium escrevia, psicografava ou fazia psicofonia de alguma informação, ele dizia, nossa, olha que legal, o Espírito falou, vamos colocar na doutrina. Ele pegava e fazia o que o próprio filme mostra. Mensagem A, mensagem B, mensagem C, médium lá do lugar A, médium do lugar B, médium do lugar C. Chegava e dizia assim, como ele dá o exemplo no próprio filme, o que é Deus, o que é Deus, o que é Deus. Percebem? E aí ele começa a ver que pessoas que não se conheciam em lugares do mundo, que nunca tinham se falado, se ouvido, tinham a mesma resposta. Essa mesma resposta mostra que tinha fundamento. Então era o método científico que ele utilizava. Não vou entrar muito para frente, porque eu já estou entrando na parte espírita, né, do próximo item que é o espiritismo, mas o que precisava ser dito aqui é que daí Jesus jogou a informação, colocou para frente os conceitos, muitos deles através de parábolas, muitos deles de fundamental importância que até hoje a gente às vezes tem dificuldade de entender, tem religiões que negam uma visão moderna até das parábolas e de outros conceitos de Jesus, ficando naquele quadradinho de 2000 anos atrás, só que a gente progrediu. Será que Jesus seria assim tão medíocre que ele viria para transformar o mundo com um conceito ou com vários conceitos importantes? E ele diria assim, os conceitos que eu vou passar são para ficar por toda a vida planetária, por toda a humanidade, tempo da humanidade, eu vou falar só o que as pessoas de 2000 anos atrás podem compreender? E nós? Gente, sem brincadeira, eu não consigo explicar certas coisas para o meu filho, porque o raciocínio lógico dele é tão afiado, é tão... pega tanto no ponto que daí ele faz uma pergunta e aí como é que eu vou explicar isso pro moleque, entendeu? Vocês sabem, vocês devem ter filhos, devem ter netos, devem ter irmãos mais novos, sei lá. Eles são muito inteligentes. Então, eu lembro porque eu sei e também vi minhas irmãs. A gente nascia, quando eu nasci, a gente era enrolado, vocês lembram? Quem não lembra, pergunta aí pros mais velhos. A gente era enrolado, fazia, deixa eu ver, enrolava, pegava a criança, enrolava num pano, sabe essas faixas de gaze mesmo, assim, que a gente vai enrolando? Enrolava e deixava a criança durinha. Por quê? Pra criança não quebrar, não machucar a coluna, não machucar o pescoço. Hoje essas crianças, se bobear, os médicos dizem que nascem andando. Antigamente a gente era que nem gatinho, cachorrinho, levava um tempo para abrir os olhos, eles nascem olhando tudo. Nós progredimos intelectualmente, moralmente, fisicamente, materialmente falando, e com tudo isso a gente não poderia ter a ideia de que Jesus passou um conceito que só serve para 2000 anos e que hoje é tolice. Então tinha que ter mais coisa escrita, tinha que ter mais coisa dita, melhor dizendo, dentro dos conceitos de Jesus. Uma das coisas que Jesus falou há 2000 anos que eu sempre recomendo para todo mundo que me fala de alguns assuntos, até de proteção, de autoajuda, de conseguir lutar com as dificuldades todas, orar e vigiar. E ele falou isso há 2000 anos, não serve hoje. E quando a gente fala da parábola do joio e do trigo, que ele falou, deixa progredir, deixa progredir, não, deixa produzir.
deixa reproduzir, deixa o trigo produzir, deixa as coisas acontecerem, nascendo e frutificando. Isso ele falou 2000 anos, e hoje que nós estamos na época de regeneração, mudando para regeneração, saindo de um mundo de expiação, o que acontece? A gente tem que ver as pessoas e tem que ver o que nós estamos produzindo, o que nós estamos dando de frutos. Então a parábola dele de 2000 anos atrás, hoje, se a gente olhar, meu Deus, quantos crimes, meu Deus, quantas pessoas boas, nossa, como essa pessoa consegue ser assim, tão genial, amorosa, nossa, como essa pessoa consegue ser tão má, porque elas estão dando frutos. E a separação desses frutos é outra coisa que a gente vai falar para o futuro. A separação vai acontecer quando? Quando a pessoa já está no ponto de dizer assim, não, você não cabe mais nesse planeta, que esse planeta aqui está regenerando e você não tem mais jeito. Agora, se eu ainda estou frutificando, eu erro e acerto, às vezes dou joio e dou trigo, vai me cortar do planeta? Não, porque eu ainda estou dando trigo e joio, eu ainda estou decidindo. Enquanto a gente está decidindo, a gente fica aqui. Vocês percebem a riqueza das mensagens de Jesus? Com certeza vocês vão perceber muito mais conforme a gente for estudando o Evangelho, porque tem várias passagens de Jesus que vão mostrar a profundidade daquilo que ele veio ensinar pra gente. Então, basicamente, nós vimos no último Evangelho Moisés contando sobre os 10 mandamentos, falando de conteúdos que são importantes no relacionamento humano e que Jesus chegou e modificou de uma forma absolutamente delicada e sutil. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo como eu me amo, eu não mato, eu não roubo, eu não destruo, eu não faço nada de mal. Às vezes a gente é tão egoísta, é tão pequeno, até no iota, né? No J, no iota. Porque você vê, hoje eu fui no shopping um pouquinho à tarde e não tinha vaga. E aí vimos uma vaga. Quando a gente vai ver, a vaga não cabia. Sabe por quê? Tinha um poste e tinha um carro. O carro parou um tanto assim dentro da outra vaga. Então, no lugar onde não tem vagas, você pega e toma 2 vagas para você. Não vem me dizer que isso não é mostrar que a pessoa é joio, sabe? Porque ela não vai ser expurgada para um outro planeta porque ela parou em 2 vagas. Mas e o egoísmo que está embutido de uma conduta dessas? E o individualismo? E o não fazer para o outro o que gostaria que fizesse para si? Percebe? Então, mesmo nas pequenas coisas, então Jesus deixou isso claro para nós. Aí na próximo evangelho que nós fizermos, falando sobre o item 5, 6 e 7, que é o Espiritismo, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do que o Espiritismo trouxe para agregar nessas modificações que Jesus implantou, a lei mosaica, e aí a gente começa a falar sobre outros assuntos, todos ligados ao capítulo que é Eu Não Vim Destruir a Lei, tá bom? Ai, gente, obrigado pela companhia de vocês, me perdoem se eu não tô muito, tô meio enrolada hoje, mas eu ainda tô muito cansada, tô até com um pouco de falta de ar, pelo menos não fiquei tossindo um monte, né, que eu também tô tossindo. E agradeço muito por vocês terem aguardado e compreendido a minha ausência. E peço a Deus que vocês tenham uma semana de muita paz, muito amor e muita luz. Vamos fazer um encerramento, né? Porque eu já até passei um pouquinho do tempo. E espero contar com vocês nos próximos estudos para que a gente consiga estudar todinho o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós dermos conta disso, bonitinho, depois a gente vai estudar o Livro dos Espíritos e as outras obras, tá? São anos e anos e anos de estudo. Espero ter força, coragem e a parceria de vocês para isso aqui, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final? Então vamos lá. Querido amigo Jesus, nosso irmão mais velho, querido Pai maior, Deus, a quem nós agradecemos a nossa existência. Querido mentor, amigo, anjo de guarda e os amigos da espiritualidade que simpatizam e nos dão todo o apoio necessário. Muita gratidão por terem estado conosco nesta noite, nos orientando, inspirando, intuindo, de forma que possamos compreender esses ensinamentos que podem parecer talvez não terem utilidade do nosso cotidiano, mas
que são extremamente importantes porque eles mostram para a gente como o processo educativo que Deus coloca na Terra vem seguindo um passo atrás de outro e nos levando, conforme o nosso amadurecimento, a mais amadurecimento através do conhecimento. Então nós somos gratos por Moisés, que lá atrás nos trouxe conceitos que parecem básicos hoje, mas que eram de uma importância, que eram inéditos, vamos dizer assim. Depois veio Jesus reforçando os conceitos do amor ao próximo como a nós mesmos, sempre amando a Deus sobre todas as coisas. E depois, Senhor, com o Espiritismo que hoje nós temos a bênção de conhecer, nós hoje nos sentimos mais fortalecidos e mais amparados com a Tua luz, porque compreendemos um pouco melhor que nós estamos aqui por haver um sentido, e esse sentido começa no grande amor de Deus por nós. E assim, Senhor, nós pedimos paz, paz pelo nosso planeta, paz por todos os seres humanos. Pedimos que o Senhor leve o amparo, o carinho, o alimento físico, moral, afetivo a todas as pessoas. Que todas as instituições sejam lideradas por pessoas responsáveis e que consigam avaliar o compromisso social que elas assumiram. Pedimos, Senhor, que todos aqueles que decidiram ser joio, que decidiram manter-se fazendo as coisas de uma forma egoísta, individualista e má, que esses despertem, mas que se não despertarem, que nós possamos aos poucos nos ver mais protegidos por aqueles que tomaram a liderança pelo amor, pela força moral e pela fé. Fé na justiça, fé na bondade e fé nos relacionamentos humanos dignos e nobres. Pedimos, Senhor, por toda a nossa natureza, por todos os nossos entes queridos, pedimos por todos aqueles que nós amamos, por aqueles que nós precisamos aprender a amar e a perdoar. Pedimos, Senhor, pela nossa saúde física e espiritual, pedimos que o Senhor nos embale no seu colo, no seu carinho, para que tenhamos uma semana de paz, de luz, de muito amor. E que, se o Senhor permitir, possamos nos reencontrar em breve em Teu nome para continuar os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Certo, gente? Muito obrigada, de verdade, de coração. Tava com saudade de vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, que Jesus proteja a todos, uma ótima semana. Tchau, tchau.